Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca Cia das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos conversar sobre os dogmas dentro da Wicca, né? Os dogmas da bruxaria, o que é exigido dos nossos alunos, das bruxas que seguem a Wicca, né? Até mais. Tema que foi sugerido por uma nossa seguidora, ex-aluna, a Liane, e a gente vai abordar um pouquinho a questão do que são esses dogmas, né? Primeiro eu quero falar assim, a gente não pode chegar para observar uma religião como a Wicca partindo, fazendo uma comparação ou partindo de uma perspectiva que a gente traga do cristianismo. Primeiro, o cristianismo é uma religião patriarcal. Ponto. O cristianismo é uma religião baseada num livro. Ponto. E um livro baseado em tradições, cultura, comportamentos, a ética, a moral de um povo da Idade do Bronze. A Wicca, apesar de ter uma origem até mais antiga, que seria dos povos mesopotâmicos, sumérios, ela teve uma perspectiva, já da sua origem, essa visão do ensino que seria feito via oral. Então, cada mestre, cada bruxo transmitia o seu conhecimento, a sua experiência, as técnicas e repreendia e tudo mais os seus discípulos, alunos, enfim. E isso era algo que tornava mais seleto, tornava mais rigoroso o ingresso e tudo mais, mas também fazia com que, à medida que existia uma evolução na sociedade, nas perspectivas, na visão ética, nos conceitos, enfim, também isso refletia nos ensinamentos. Então, principalmente quando a gente vai chegando lá na questão dos povos europeus, os druidas, né? O treinamento, eles faziam questão, embora eles tivessem escrita, os celtas não usavam a escrita para criar códigos de moral, de conduta. Por quê? Porque eles achavam, eles viam, né? Quando você busca sabedoria, e isso eu sempre enfatizo as pessoas que procuram o nosso treinamento, falam assim, gente, não é conhecimento. A gente não está... Conhecimento hoje, graças aos deuses, a gente fácil, é no Kindle, é no Google, é em vídeos, é em livros, a gente não tem mais dificuldade de achar conhecimento. De todas as culturas, de todos os tempos, todas as perspectivas, a informação está plenamente disponível. Mas quando a gente fala de uma religião, a gente tem que falar que existem bases. Como a Wicca é uma religião fundada em princípios naturais e não artificiais criados pelo homem, e principalmente o homem que eu digo é homem mesmo, a gente avalia muito como funciona essa ética, essa moral, essa visão na natureza mesmo. Então é aquela coisa, a gente vê um vídeo de que uma leoa tentou caçar um cervo, um bichinho lá, e aí viu que tinha um filhote, comeu a mãe, mas cuidou do filhote. Existe uma coisa que você pode lutar pela sua sobrevivência, mas existe uma coisa que não é nem inerente ao ser humano, é inerente à existência, que chama bom senso. Os sensos, eles vêm da alma. Quando você está conectada com a sua alma, você tem a percepção dos sensos. Então é aquela coisa, você fala,
Ah, mas você, a Wicca tem a lei tríplice. Ah, a Wicca fala para você não pode fazer qualquer coisa desde que não prejudique ninguém. Gente, isso é bom senso, né? E assim, quando a gente fala de uma religião que ela então é da natureza, a pessoa, à medida que ela vai avançando na percepção, na compreensão, na assimilação, na experiência dentro da bruxaria, ela vai percebendo as coisas que funcionam e as coisas que não funcionam. Sim, um mestre pode adiantar um pouquinho essas coisas, né? Então é aquela coisa, a gente que está há bastante tempo, mais de 40 anos dentro da bruxaria, a gente tem como chegar e falar assim, olha, melhor não ir por aí. Mas não é um julgamento moral, não é um julgamento ético, enfim, não é uma questão assim de falar assim, nossa, você está errado, você está pecando, você vai para o inferno. Não. É aquela coisa matemática, você fala assim, olha, se você for por esse caminho, eu até já fui, ou eu até já sei quem foi, e não se deu bem. É uma coisa. Mas é uma coisa que a própria pessoa vai confirmar. Então não é conceitos que estão escritos de alguma forma. Uma outra coisa, uma questão que também eu acho muito importante tratar quando se trata de essa diferença de perspectiva, porque não são religiões minimamente comparáveis, né? Que é a ideia da relação, né, sacerdotal. Dentro da Wicca, até porque ela tem uma predominância feminina, não existe essa questão hierárquica. Aliás, nem na nossa relação com o divino. Tá? Não existe uma sujeição, vou me ajoelhar, eu vou me sacrificar aqui, fazer penitência, ficar sem comer. Honrar, deuses, não sei o quê. Não. Existe uma ideia de que a gente está no mundo, que existem forças que estão superiores porque alcançaram de alguma forma aquela condição, e existem forças e pessoas que ainda estão aprendendo e que têm uma condição de aprendizado. O aprendiz, a pessoa que está ingressando, ela vai ter uma atitude respeitosa, uma atitude reverente em relação ao mestre, até por gratidão. E dentro da nossa religião, a gratidão é a melhor forma de que você tem de legitimar os dons, as capacidades que você aprende, que você desenvolve, né? Então, assim, é interessante que um aluno, uma coisa, tenha uma postura humilde, humilde quer dizer aberta ao aprendizado, tá? É muito comum, o pessoal que me procura fala assim, mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu faço assim, eu planto bananeira, eu invoco isso, eu faço aquilo mais. Eu falo assim, tá, gente, e você quer aprender o quê? Já que você é o máximo, então, né, para que você está aqui? Não é uma competição, não é uma dominação, quer dizer, quando a gente fala teoricamente, hierarquia, né? Bruxa, sacerdote, sacerdotisa e autossacerdotisa, a gente está falando de funções, né? Em etapas de crescimento que qualquer um pode alcançar se desenvolver e quiser seguir esse caminho, porque também não é uma questão de mais forte ou menos forte, tá? Mais poderoso, menos poderoso. Uma pessoa pode ser uma grande bruxa solitária e nunca ser sacerdotisa, autossacerdotisa, quer dizer, não tem intenção de manter um coven, não tem intenção de ensinar, não tem, simplesmente é autossuficiente e cuida das coisas sozinha. Cultua tem a relação com o divino de uma forma solitária. Nada contra, não é uma questão de superioridade ou inferioridade, nem a nossa relação entre nós, nem a relação em relação ao divino. Então, assim,
E aí vem a questão, tá, então e a questão da obediência às regras? É quem quer, né, gente? Não é uma questão de... você pode aconselhar, você pode falar, olha, eu já tracei, eu já li a respeito, eu já sei que isso já aconteceu, já vi, e melhor esse caminho aqui que é mais fácil, que eu já trilhei e tudo mais, mas de repente não é aquilo que aquela pessoa tem. E a gente entende, inclusive, que as pessoas, elas às vezes precisam experimentar coisas diferentes mesmo, que elas se danem fazendo aquilo, para ir alargando os limites, faz parte da natureza humana a transgressão no sentido de alargar esses limites, né? Então a gente tem que entender e respeitar também, porque a pessoa está assumindo um risco com a possibilidade de não dar certo por nós, que de repente vai falar, olha, deu certo, então vamos por aí também. E uma questão que a gente fala, por exemplo, quando a gente entra quando a gente fala de lei tríplice e tudo mais, às vezes a gente entra, né, numa questão que eu acho bastante interessante de tocar também, que é a questão a diferença entre defesa psíquica sei lá, ataque, magia negra e coisas do gênero. Eu gosto muito tem alguns autores que abordam esses temas e eles falam o seguinte, dentro da visão cristã, a gente tem aquela perspectiva de, vou perdoar, vou deixar para lá, eu não ligo, eu sou superior, eu não vou sujar minhas mãos com mal, mas assim. Mas a gente nomeia, né? A gente terceiriza a vingança pela justiça, pela polícia. Então, se você é uma pessoa que tem uma classe social, você tem uma etnia, você tem uma condição, você está dentro do seu país, você está dentro da sua, você tem uma respeitabilidade no seu meio social, você pode pegar e falar assim, vou ligar, tô sofrendo um ataque, tô sofrendo um abuso, tô sofrendo algum problema, eu é só telefonar 190 e resolvo isso e pronto. E eu perdoei e sou boazinha. Mas quando você mora em situações de periferia, quando você é de uma etnia, de uma religião, está fora do seu país, às vezes as coisas não são tão automáticas e você tem que pensar que a defesa e a proteção de si às vezes, um recurso que depende só de você e você não pode contar com outros recursos, né? Quando a pessoa tem à disposição a questão da magia, é lícito, é legítimo que ela utilize isso como defesa, como proteção, tá? Por que isso? Prevenção também, né? Por que isso? Porque ela não tem como lutar. E a gente não tem essa perspectiva, essa ética de dar outra face, de resolver as coisas assim, entregar para Deus. A gente pode entregar para os deuses realmente eles fazem as justiças às vezes por nós, né? Mas a gente tem até uma forma de resiliência de você falar assim, não, eu tenho que fazer algo a respeito, mesmo que seja, sei lá, acender uma vela e pedir para os deuses resolverem a questão. Porque senão é como se você estivesse, além de sofrer uma agressão, ainda tendo que aceitar aquilo passivamente, como sendo, meu Deus, é o meu destino, tenho que aguentar. Não é uma postura de bruxa. Tá? As bruxas, elas lutam. Tá? Elas lutam. Elas lutam, elas usam os recursos que elas possuem, mas elas lutam. Então, assim, obediência não é uma questão dentro do Coven. Agora, sim, e dentro do Coven existem regras do funcionamento do Coven, aí sim existe alguma coisa. Por quê? Porque não pode ser uma bagunça, né? Por exemplo, mas essas regras, elas são prévias. Então, por exemplo,
no nosso Coven, a gente, as pessoas têm que estar desligadas de outras religiões. Por quê? Porque não converge as intenções se você está vinculado a outra religião. É aquela coisa, às vezes as pessoas têm uma visão, quando elas vêm de outras religiões, tipo assim, eu vou aprender um pouquinho de tudo, né? Ah, eu vou aprender um pouquinho de magia negra, de quimbanda, de umbanda, de candomblé, e quando você pega e fala assim, gente, a pessoa que pensa assim, na verdade, ela não está ligada a egrégora nenhuma, ela não está ligada a nada. Ela está achando que ela está sendo malandra, que ela está aprendendo, que é uma perspectiva masculina e que é uma perspectiva mental, racional, de você assim achar que acumulando muito conhecimento você vai se tornar mais poderoso. E não. E não. Então, assim, no nosso Coven a gente tem essa questão de que a pessoa tem que estar ligada, porque senão ela não vai ter feedback. Simplesmente ela não vai participar. Ela pode até assistir, ver, aprender ela não vai ter capacidade de interagir porque ela não vai ter um senso de vínculo com o Coven, né? Mas dizer assim, tá, e aí a gente vai punir, vai... O que existe naturalmente seria um choque de egrégoras, né? Então a gente não pode falar assim a impunição. É erros, né? Você não pode pôr o dedo no automático, você leva choque. Existem regras na vida, a gente tenta entender quando uma pessoa vem aprender com a gente vai adiantando, quer dizer, então você não precisa, nem toda a experiência de vida, você precisa passar por ela. Hoje você tem livros, você tem todo tipo de informação e a experiência dos elders, né? Então você tem as pessoas que já viveram, já têm uma experiência que falam, olha, melhor por aqui, tenta assim, é interessante fazer desse jeito. E às vezes não é nem uma opinião nossa que está dizendo, às vezes a gente está interpretando os próprios augúrios das pessoas. Então é sonhos, a linguagem que a vida dela em termos simbólicos está trazendo para a gente está vendo, fala assim, olha, continua indo por aí que está dando errado. Né? E aí sim, mas não é uma questão de bom senso, é uma questão de respeito às leis da natureza, né? Então não são leis escritas, não são regras determinadas, né? A gente até fala em relação às questões das leis tríplice, dessas regras que colocaram para a Wicca, elas não são assim, elas já são uma tentativa masculina de criar um regramento, mas que pelo menos são baseadas em bom senso, né? Mas a ideia se você se desenvolve, você percebe que indo por ali você cai, porque indo por aqui você chega no lugar que você vai. É racionalidade, né, gente? Inclusive, nós consideramos que um excesso de regramento infantiliza. Quer dizer, aquela coisa, a pessoa ao invés de olhar para a vida e perceber, se eu continuar por esse caminho eu vou cair naquele penhasco, ela precisa de uma plaquinha falando para, senão ela não para. Ela precisa de quem mande nelas, né? E essas pessoas que precisam de quem mande nelas, elas também vão ser manipuladas por autoridades que se arvorem em donos da verdade e que vão dizer o que ela pode fazer. Ah, não pode cortar cabelo, não pode fazer tatuagem, não pode pintar o cabelo, não pode usar uma roupa mais decotada, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A lei agora é assim. Não, gente, as coisas têm um senso. As pessoas, elas precisam desenvolver do mesmo jeito que uma criança, precisa às vezes levar uns tombinhos, perceber como é que é o jeito certo de cair, como é que é o jeito certo de andar. Algumas coisas ela tem que perceber por conta própria para ela desenvolver resiliência. Mesma coisa os bruxos precisam desenvolver a percepção. E a gente tem auxiliares, né? A gente tem auxiliares no plano espiritual que a gente pode perguntar, quer dizer, eu não estou enxergando nada, não estou vendo nada, por que alguma coisa está dando errado? O que está acontecendo? Eu posso perguntar, né? E a gente pergunta. E simplesmente a gente tem orientação. Então,
é uma religião em que você está agindo, você está andando num ritmo que é da natureza e que você pode, você tem auxiliares e que você simplesmente vai percebendo o certo, o errado, o bom, o ruim, à medida que vai andando, né? O aprendizado faz parte do caminhar, né? Você não tem que estar pronta, ter uma iluminação e saber toda a verdade para andar. Você vai, todo o aprendizado vem do caminhar, né? Pessoal, eu tô com um problema no meu Instagram, que eu perdi, parece que perdi a conta que eu tinha no Instagram. Então eu criei uma outra conta, é o Icacia das Bruxas 2. E eu vou pedir para quem está aqui nos curtindo no canal no YouTube, também vai lá dar uma curtidinha, porque eu perdi todos os meus seguidores no Instagram, né? Se eu não conseguir solucionar, provavelmente vai ter que agora ficar só com essa segunda conta. Eu agradeço as pessoas que estão solicitando temas, né? E também peço que aquelas pessoas que estejam gostando, que elas deem um like, que elas comentem alguma coisa. A gente está respondendo sempre. Tenha a indicação, compartilhamento. Tudo isso ajuda o canal a ter mais visibilidade, mais pessoas ouvem. E se vocês acham que a gente tem umas ideias interessantes, de repente vocês estão ajudando a divulgar também. Tá certo? Até mais então.